Uma vez nessa tribuna de honra, eu te peço, meu Deus, que o Senhor fale conosco de uma forma concisa, de uma forma, Senhor Deus, simples, mas que venha carregada de um discernimento, de um entendimento transcendental, Senhor. Ajuda a tua igreja, ajuda o teu servo que vos fala aqui, a transmitir este recado do Senhor, para que as ovelhas venham receber, meu Pai, e saírem daqui mais capacitadas. Em o nome de Jesus, amém. E a igreja diga, graças a Deus. Muito bem, eu quero aqui entrar no tema. O tema será 3 perguntas, então fique atento aí que você vai falando, você vai escrevendo o tema justamente nessas perguntas que eu vou fazer aqui para vocês. Mas todos nós precisamos melhorar. Diga comigo, eu preciso melhorar. Queridos, todos nós precisamos de uma melhora. Todos nós precisamos de um lapidar novo nas nossas vidas. Precisamos de uma visitação nova nas nossas vidas, para que nós possamos ser melhor a cada dia. Que todo dia é dia de aprender algo novo, sim ou não? Todo dia é dia de aprender algo novo. Então eu preciso entender isso, dentro do meu coração, dentro da minha mente, que eu preciso de mudança. Eu como pastor preciso mudar. Eu como pai preciso mudar. Eu como um filho, que ainda eu sou filho, minha mãezinha ainda é viva, uma batalha grande, oro pela minha mãe, querido, quando você botar nas suas orações. Eu como filho preciso mudar. Como um funcionário, como um empresário, eu preciso mudar. Nós temos que ter esse entendimento na nossa vida. Quando eu tenho esse entendimento, sempre vai haver um espaço para a mudança. Sempre eu vou ter um quebrantamento no meu coração. Sempre eu vou ter uma humildade para saber que eu preciso mudar. Tem uma frase aí muito interessante, não lembro agora do autor, que ele diz, olha, o homem que diz que não precisa de mudança, chegou a hora dele parar. Porque todos nós somos eternos aprendizes. Diga comigo, sempre eu serei um eterno aprendiz. Porque todo dia Deus tem algo novo para nos oferecer, para nos ensinar. Todo dia a vida nos ensina algo novo. Todo dia a palavra de Deus nos ensina algo novo. Por isso que a palavra diz que ela se renova dia após dias. Então, se ela se renova, nós iremos renovarmos junto com ela também, em nome de Jesus. Então, põe a mão na tua mente e diga, eu preciso de mudança nessa minha mente, nesse meu coração. Diga, hoje eu quero sair daqui, não com as perguntas, e sim com as respostas, em nome de Jesus. Aí eu faço a primeira pergunta, e já entro no texto bíblico. A minha palavra não vai ser como foi pela manhã. Ela é bem mais simples de você entender. Você vai sair daqui, na hora que eu fizer a pergunta, automaticamente, as suas informações na sua mente já vai começar a trabalhar. Meu querido Irapuã, me procura no final, tem uma missão para nós. Você é meu MacGyver. Então, a primeira pergunta é, se você anota aí, anota no seu iPad. Por que é importante a gente anotar, querido? Porque você sai daqui, quando chegar ali na esquina, você já esqueceu o primeiro assunto. Quando chega na outra esquina, esquece o terceiro. Antes de chegar o segundo, antes de chegar em casa, esquece a palavra. Então, quando eu anoto, eu vou anotando os textos direitinho, e aí eu vou mastigando. Aqui está anotada essa palavra, eu posso pregar ela daqui a 1 ano, 2 anos, que eu vou lembrar de tudo que Deus falou ao meu coração através dessa palavra. Então a pergunta é essa: quem sou eu como ovelha na casa de Deus?
Se você quiser melhorar, você pode colocar outra frase: quem sou eu na obra de Deus? Recolhe a ovelha. Quem sou eu na obra de Deus? Você já fez essa pergunta? Se você colocar aquele belo espelho que você tem na sua casa e olhar para dentro de você e fazer essa pergunta: quem sou eu na obra de Deus? Será que eu sou um adorador de verdade? Será que eu sou fiel ao altar, à presença do meu Deus? Será que eu sou uma pessoa que eu estou agradando a Deus? Perguntas que é necessário eu e você fazermos. Porque às vezes nós estamos envolvidos em situações que achamos que nós estamos fazendo a vontade de Deus e às vezes não. Então eu, como pastor, eu preciso, Deus, eu sou digno de ser um pastor da tua igreja? Aonde é que eu preciso melhorar? Como devo fazer para melhorar? Vai anotando essas perguntas de ouro, querido. Então eu preciso saber disso. E quando você vai para a Bíblia, você vai ver que um jovem de 12 anos de idade e alguns meses, ele já descobriu quem era ele na obra de Deus. Ele já descobriu o seu chamado, o seu chamamento. Ele já descobriu o porquê ele estava nesta terra. Estava porque se foi, mas está porque ainda está vivo no meio de nós. E eu acredito que se você estiver ligado na introdução da palavra, você vai receber e dar um glória a Deus. Ele está no meio de nós. Quem é? Ele está no meio de nós. Quem é Ele? Não, você pode falar mais forte. Ele está no meio de nós. Quem é este homem? Jesus. Anota esse texto aqui, Lucas 2, 41 ao 52. Ora, anualmente ia seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos de idade, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, você vê que naquela época é muita festa, né, querido? Ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que os seus pais o soubessem. Então ele ficou aonde? Em Jerusalém, a terra santa. Pensando, porém, está ele entre os companheiros de viagem, foram a caminho de um dia, então passaram a procurá-lo, entre os parentes e os conhecidos. E não o tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias na sinagoga, adorando a Deus, exaltando a Deus. Então aqui eu escolhi o maior exemplo de todos, nesse primeiro tópico aqui, que Jesus, ele sabia quem era ele na obra de Deus. Enquanto os outros vieram só para festejar, só para curtir aquele momento, Jesus veio e disse: não, eu vou ficar no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Ou seja, Jesus estava debatendo, pregando, falando com quem? Com os doutores. Querido, quem descobre quem ele é na obra de Deus, ele não escolhe tempo, não escolhe hora. No momento que ele descobre, ele vai e fala com quem ele quiser, porque Deus dá autoridade para essas pessoas. Você já descobriu quem é você? Quem sou eu? A Bíblia relata que ele estava sentado ali no templo, ouvindo, debatendo a palavra de Deus. Aqui nós podemos trazer alguns exemplos para a nossa realidade.
A gente vem para o culto, adora a Deus, diz que Ele está acima de todas as coisas, que Ele é maravilhoso, que Ele é incomparável, tal, louvores, muito louvores profundos, mas de uma profundidade da letra sensacional. Deus, Ele é maravilhoso, eu largo mão de tudo, abro mão dos meus sonhos. Como é que é? Abro mão dos meus sonhos, abro mão da minha vida por ti. A gente canta isso. No templo canta. Mas se a palavra passar 10 minutos, a gente já começa a olhar para o pregador com cara feia. Já começa a dar vontade de tomar uma água, de ir ao banheiro. Já começa a ficar preocupado. Poxa, eu tenho que acordar cedo amanhã. A gente já começa a ficar um pouco desnorteado. Poxa, por que está demorando muito? Hoje o culto aqui foi quase 2 horas de palavra. E o povo doido, querendo mais. É assim que Deus faz. Mas, querido, tem pessoas que dizem que é de Deus, que dizem que dá o melhor para Deus, mas quando olha para dentro de si, tem muitas falhas. Por isso que Deus me trouxe essas perguntas. Para quê, pastor? Para que eu possa fazer uma cirurgia espiritual nos meus pensamentos, na minha mente, no meu coração, para que eu me torne uma pessoa melhor. Antes de eu pregar para a igreja, eu prego para mim. Senhor, eu devo melhorar como pastor. Que exemplo eu tenho que puxar do meu Jesus? Jesus, ele não se preocupou com a volta para sua casa, ele continuou no templo adorando. E eu creio que você será assim, se já não é, em nome de Jesus. Você não vai se preocupar com pessoas, com acusações, você não vai se preocupar com o dia da manhã, você está na casa do Pai. Você está na casa do Pai, você vai adorá-lo em espírito e em verdade, e tudo aquele que Ele prometeu para você, Ele vai te guardar, vai te proteger, em nome de Jesus. E Jesus, Ele estava nesta situação, e aí 3 dias depois, o interrogando, as pessoas lá, ouvindo as pessoas, e todos os que ouviam, muitos se admiravam. Aqui entra uma coisa forte. As pessoas só vai ouvir você, eu, se eu e você tiver algo diferente dentro de nós. Descobrir quem é você na obra de Deus. As pessoas só acompanham líderes que tem algo diferente, que tem unção, que tem vida com Deus, que tem ousadia. Então as pessoas ali estavam maravilhadas com Jesus, admiravam, porque havia algo dentro dele. Mas por que eles admiravam Jesus? Porque Jesus descobriu quem era ele. Quando você descobre o seu chamado, quando você descobre o seu propósito, quando você descobre quem é você nessa terra, querido, todas as pessoas vão olhar para você e dizer: tem algo diferente nessa mulher, tem algo diferente nesse homem, aleluia. Então eles achavam ali algo diferente em Jesus. E a Bíblia relata que a sua inteligência, e todos os que ouviam, muitos se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. A resposta hoje aqui não é Deus que vai trazer para mim e para você, é você que vai dar para Deus. Deus está perguntando: você precisa melhorar nessa área, você sabe qual é? Você precisa melhorar em se enraizar na obra de Deus. Você não pode ser meia boca, meio termo, meio lá, meio cá. É o crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não! Você tem que perguntar: por que eu estou fazendo isso, Deus? Me dá força, me dá estratégia, me ajuda a me descobrir quem sou eu. Poxa, eu vou ter que servir a Mamon e a Deus ao mesmo tempo? Não pode. Eu tenho que me descobrir e mudar. Peraí, eu vou me enraizar aqui na obra de Deus. Eu quero ser diferente na obra de Deus. Quantos glória a Deus?
Eu preciso ter essa mudança dentro de mim. Aí no 49, e ele lhes respondeu, versículo 48, logo que seus pais viram, ficaram maravilhados. E a sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Fez uma pergunta. Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Imagina aí a preocupação nossa, dos pais, a angústia. Ele lhes respondeu, por que me procuraves? Não sabieis que me cumpria estar na casa do meu pai? Ele com 12 anos de idade descobria que ele veio para esse mundo para fazer a diferença. Ei, Deus te colocou nesse mundo aqui com um propósito. Ah, eu não tenho mais 12 anos, pastor, não tenho mais 12 anos. Eu não sou mais um garotinho querido. Caleb, com 80 anos, disse que a força dele estava igual à força do garotão de 15 anos. Nunca é tarde para você chegar para você mesmo e dizer, agora eu sei quem eu sou na obra de Deus. Quando Jesus fala isso, ele diz, olha, eu sei para quem eu vim nessa terra, eu sei quem eu sou na obra de Deus. Levante a sua mão e profetiza isso, diga, hoje eu saio daqui com essa resposta dentro do meu coração, eu vou descobrir quem sou eu na obra de Deus. Talvez você está aí, tem um talento melhor do que o meu, e Deus quer usar, e aí o inimigo não quer que você use o seu talento, e aí ele vem com abafamento, vem com os entulhos, e aí o plano do inimigo começa a ser colocado em prática e acaba roubando. Quantas pessoas morreram sem propósito? Eu estava vindo para cá, olha que triste. Uma multidão lá no posto ali do Cajupiranga. E eu perguntei ao rapaz, passei devagarinho, que nós somos muito curiosos. Eu também sou. Ei, irmãozão, o que houve aí? O cabo acabou de botar um para dormir aqui. Só mais uma pergunta, por quê? E o carro bem devagarinho. Discussão, boba. Momento de abastecer um carro. Não queria abastecer outro. Meu Deus, eu fiquei. A pergunta é, será que aquele homem, ele multiplicou os seus talentos? Ele descobriu quem era ele na casa de Deus, ou nesta terra? Ele descobriu o seu propósito? Então, querido, isso aqui é algo que você precisa descobrir, é você. Eu não tenho poder para isso. Deus sabe que você nasceu para isso, mas Ele quer uma atitude sua, porque Ele já deu livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Direito de escolha. Se eu escolho descobrir o meu chamado, Deus vai me capacitar e eu vou cumprir o meu chamado, vou viver o melhor dessa terra, vou usufruir do melhor dessa terra. Deus vai fazer a diferença na minha vida, mas se eu não for por este caminho correto, eu acabo enterrando o meu talento, destruindo os meus sonhos, e aí, querido, o meu propósito não será cumprido nessa terra. Descubra o seu propósito, por mais, talvez, permita-me falar isso, por mais insignificante que você acha que você é, acha, mas não é. Quando Deus olha para mim e para você, querido, Deus, Ele não olha as suas limitações, os seus pecados, os seus defeitos. Ele olha as suas qualidades. Quando Deus olhou para Davi, Ele não viu o defeito que Davi tinha. Qual era o defeito? Magrinho, pequeno, não tinha capacidade de vencer o gigante Golias. Ele não viu isso. Ele viu a qualidade de Davi, que se chamava fé e um coração de adorador. Aquilo fez Davi cumprir o propósito dele. Ele descobriu quem ele era. Ah, pastor, ali é na Bíblia, a história da Bíblia. Não, querido, todos nós nascemos com um propósito. Que um dia eu estava pensando que eu não era ninguém na vida.
que eu era uma pessoa insignificante, que ninguém estava nem aí para mim, que nós somos carentes mesmo, o ser humano é carente mesmo, não tem para onde correr. Mas no momento que eu descubro o meu propósito, no momento que eu digo, olha, eu sou um levita na obra de Deus. Escuta como eu comecei meu ministério. Quando eu descubro isso, cantando uma canção que diz, olha, quando eu oro, o diabo treme. Lembra, Rodrigo? Quando eu canto, o inferno cai. Isso em um show de calor que fizemos na igreja para descobrir talentos. Menina, apareceu cada talento lá. Só gente que tinha o dom do canto da igreja. Aí quando eu engrossei a voz, como não tinha ninguém para competir comigo, aí todo mundo disse, ih rapaz, esse aí, e aí ó, aí quando foi na hora do fogo cai, que essa canção é assim, ó, fogo cai, papá. Aí eu recebi o poder do Espírito Santo, comecei a pular, fogo cai, papá, e fogo. Menina, a igreja pegou fogo mesmo, e ali foi aonde eu comecei o meu ministério. Descobri que tinha algo para mim, construir ali uma carreira cristã. Fui louvar a Deus, e aí dentro desse descobrir, desse tesouro, aí Deus foi aperfeiçoando coisas. Passei a ser líder de célula. E aí as coisas foram melhorando. Aí, aquela pessoa que não sonhava mais em casar, aí Deus usou uma profetisa. Essa profetisa está conosco até hoje. Ontem eu falei o nome dela, ela está aqui. Não vou nem falar o nome dela, viu, Raquel? Para ninguém correr atrás de você. Deixa eu liberar uma... Se Raquel indicar um homem ou uma mulher para você, pode ir que é de Deus. Pode ir. Se ela indicar, pode ir que é de Deus. Ouça o que eu estou lhe dizendo. Ela começou a colocar sonho de eu casar com a pastora. E aí se começa a construir uma história. Por quê? Porque eu descobri quem eu era, para que Deus me chamou. Então, querido, quando eu descubro isso, aí algo acontece sobrenatural na minha vida. Quem sou eu como filho? Quem sou eu como filha? Quem é você com a sua mãe, com seu pai? Você honra seu pai e sua mãe? A Bíblia fala, o filho que honra pai e mãe, os seus dias de vida serão acrescentados, prolongarão. Quem é você como filho? Quem é você como esposo? Como esposa? Quem é você como líder de célula? Quem é você como irmão da igreja? Melhorar nisso. Agora a segunda pergunta, diga comigo a segunda pergunta. Essa é boa, essa é boa, essa é boa. Pastor, o que fazer para mim crescer em Cristo Jesus, ou na minha chamada, como você queira colocar aí. Vou dar tempo para você anotar. O que fazer para mim crescer na obra de Deus? O que fazer para mim crescer como... Aí isso aqui engloba tudo, viu, querido? É uma globalização aqui. Isso aqui serve para tudo. Quem sou eu como filho? O que eu preciso fazer para melhorar como filho? O que eu preciso fazer para melhorar, para ser um bom funcionário, uma pessoa mais amigável, uma pessoa mais amável, enfim. É um pacote. Eu vou dar a receita para você. Primeira coisa aqui que eu quero falar, antes de eu aceitar Jesus, eu tinha uma mentalidade. Diga comigo, mentalidade. Qual era a minha mentalidade? Não tinha sonhos, achava que a vida era momentos, não havia futuro. Eu achava que as pessoas eram pessoas, gente, objetos. Não tinha sentimentos. A minha mente, ela era cauterizada nessas ramificações, que aí cabe muita coisa a falar que não cabe aqui. Então eu tinha uma mente bloqueada, uma mente cheia de fortalezas, cheia de limitações, e ali eu estava com aquela mentalidade. Então,
Presta atenção aqui, olha aqui para mim. Para mim, o que eu devo fazer para mim crescer, para mim melhorar? Tem um texto aqui que eu escolhi, que é no livro de Romanos, Romanos 12, que é um texto muito conhecido, que diz assim: e não vos conformeis. Vamos ler do 1, que tem uma coisa aqui que eu quero falar do 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que o vosso culto seja um culto racional. O que é isso? Um culto com entendimento. Então já começa daqui o texto falar o nosso coração. Para que eu venha ter um entendimento, eu preciso entrar nesse capítulo 2 aqui, nesse versículo 2. Preste atenção no 2. E não vos conformeis com este século, o mundo como esteja aí na sua Bíblia, mas transformai-vos, diga comigo, transformai-vos. É continuamente. Transformai-vos. É todo dia. É todo dia. É toda hora, sem parar. Mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Para quê? Experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Diga aleluia por essa palavra. Então, a primeira arma que você tem para você melhorar, para você crescer, começa daqui. Tudo parte da nossa mente. O que você pensa é o que você é. O que você pensa em fazer é o que você vai fazer. Você pensou hoje em vir para o culto, você está aqui no culto. Eu sei que alguns vão sair daqui, vai comer um lanchinho, você vai fazer isso, é o pensamento. Então, quando a Bíblia relata que nós precisamos transformar a nossa mente, aí nós vamos entrar em pessoas que foi necessário construir uma nova mentalidade para que Deus pudesse usar, para que houvesse um crescimento na sua vida ministerial, espiritual, como pessoa. E aqui eu trouxe alguns exemplos da Bíblia, de pessoas que foi necessário mudar a sua mente. Talvez você chegou aqui com a mentalidade, porque você está inserido em ambientes que fala negatividade, que fala muito em você ser uma pessoa muito famosa, em você ser uma pessoa, você pode ir para a festa, enfim, talvez você esteja em um ambiente assim, e a sua mente vem processando isso. Para você estar inserido aqui, para você crescer, para descobrir quem é você na obra de Deus e depois crescer, é necessário que você mude. Mude a sua mentalidade, a maneira de pensar, a maneira de absorver aquilo que você está absorvendo. Porque hoje a minha mente, quando eu recebia algo negativo, eu processava aquilo, ficava martelando. Será que aquilo tem razão? Eu vou fazer aquilo. É isso aqui? Eu vou fazer também. A minha mente processava. Porque era uma mente que já estava ali contaminada. Mas a Bíblia relata aqui de um homem, eu não vou ler a história para você entender direitinho. A Bíblia fala que Iosef, ele precisou de mudança na sua mente. E para que o plano de Deus fosse colocado em prática, Deus fez um rebuliço na família dele. Iosef, José, ele vivia em um ambiente que os seus irmãos só pensavam em cultivar a terra. A mente dele estava programada em levar o lanche para os seus irmãos, porque ele era um dos mais novos, porque não tinha chegado ainda o Benjamim. Então, o Iosef, o José, ele era o mais novo. E ele estava absorvendo tudo que os seus irmãos lhe ensinavam. Inclusive seu pai, cultivar a terra, levar o lanche. Ele, na mente dele, sabia que ele teria que ser o último da fila
Na mente dele, ele sabia que o seu irmão mais velho, Judá, ele que iria assumir após a morte do seu pai. Então, a mente de José estava completamente em um ambiente que ali não tinha possibilidade de crescimento. Quantos me entendem, diga amém. Aqui é um culto racional, é para você entender, com entendimento. E quando José, ele faz tudo aquilo, aí Deus começa a fazer algo na vida dele diferente. Deus começa a ver em José um coração quebrantado. Deus começa a ver em José um homem humilde. Deus começa a ver em José uma pessoa que vai ser usado por Deus. Então, quando ele tem aquele sonho, que vocês sabem muito bem qual é o sonho de José, ele conta para os seus irmãos começam a ficar com ciúme, com inveja, e aí vocês sabem a história. Qualquer coisa você vai em Gênesis 37, que você vai ver isso. 39. 37 e lá para o 39 também. E aí, o que acontece? Deus faz toda a trajetória de José, gera ciúme no coração dos seus irmãos jogam ele no buraco, tira ele do buraco, vende para ser o quê? Escravo. José começa a ter o plano dele arquitetado pelo dedo de Deus. José não entendia por que estava acontecendo isso. Aleluia. A sua família não entendia o porquê estava acontecendo isso. Os seus parentes não entendiam o porquê estava acontecendo isso. Mas Deus sabia. Às vezes, você não sabe, porque você está dando esse arrodeio todinho, em alguma área da sua vida, alguma situação. Talvez seu casamento está um pouco assim, meio conturbado. Talvez a sua mente está sem compreender esse momento. Eu tenho uma palavra para você. Isso é o agir de Deus na tua vida. É o plano de Deus em ação. Às vezes nós não entendemos. Aí a Bíblia fala que José foi por berço da civilização naquela época, que era o Egito. Foi para a melhor faculdade, que era no Egito. Foi colocado aonde? Lá dentro do palácio do rei. Claro que ele passou por lutas, mas ele vai para onde? Para dentro do palácio do rei. E ali ele começa a ter ensinos. Deus começa a trabalhar fortemente na vida dele. Ele começa a conhecer toda a riqueza do Egito. E ali começa um processo de mudança na mente dele. Escute, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo começa a fazer um processo de mudança na sua vida. Primeira mudança, você não acreditava em Deus, aí você passa a acreditar. Você não vinha para a igreja, você começa a vir para a igreja. Em vez de você ter informações só de churrascos, bebidas, festas, de assistir um jogo, de bater um papo na sua casa, você começa a vir para a igreja e começa a ser lapidado através da palavra. Isso é o processo de mudança. Se eu fosse falar aqui as dores do processo, eu não quero entrar nesse lado. Mas o processo de mudança, querido, da nossa mente, ela faz parte do plano de Deus para o nosso crescimento. Quando ele faz aquele processo na vida de José, aí chega a oportunidade. José descobriu quem ele era, desde lá da casa do seu pai. Por isso não reclamou, por isso não murmurou. Quando ele chega lá, ele começa a ser processado, e quando ele chega diante do rei, do faraó, ele tem as respostas que Faraó necessitava, que era do sonho, das vacas magras e das espigas magras. A mente dele já estava transformada, renovada, e ali vem a revelação de Deus na vida dele, e aí ele fala: aqui
aquilo que ninguém foi capaz de falar. Levante a sua mão que Deus quer liberar algo para ti hoje. Ei, Deus tem um negócio contigo, querido, que Ele não vai revelar para ninguém. Essa revelação só é para ti. Se tu permitir Ele renovar a tua mente, Ele te trouxe aqui para te dizer, vai chegar a hora certa que você vai mudar a sua história. Aleluia. Aleluia. O sonho é esse. 7 anos de miséria, 7 anos de prosperidade. Mas os 7 anos de prosperidade, quando chegar a miséria, será esquecido, porque 7 anos de miséria é de miséria. Aí olha a pergunta de Faraó. Por isso que você tem que estar, meu querido, com a mente transformada em Cristo Jesus, para poder ter as respostas certas na hora que vir, na hora que o teu patrão chegar para você e te fazer uma pergunta. Por isso que você tem que ter a revelação de Deus, para dar uma resposta que Ele espera receber, e aí Ele te projetar. Eu liberei uma palavra profética aqui na vida do Marcinho. Ele chegou na empresa sendo um funcionário normal, ajudante de conferente. Eu liberei uma palavra profética aqui, ele recebeu. Se na hora que vinha a oportunidade, peça sabedoria a Deus, que Deus vai te dar. Chegou a oportunidade, aí ele passou de auxiliar para ser chefe do recebimento. Eu disse, não é só isso que Deus tem para você, Deus tem algo mais. Aleluia. Aí de chefe de atendimento, de recebimento, surgiu uma oportunidade, ele foi ser chefe, ele é subgerente da empresa hoje. Eu quero liberar uma palavra profética na vida dele. Ele será gerente dessa empresa aqui. Ele vai vir com perguntas, Marcinho. E o Espírito Santo vai trazer a revelação na tua vida por causa da tua fidelidade. Quando ele chega para José, diz, bom, eu não vejo outro homem sábio igual este homem aqui. Aí vem a pergunta, o que eu devo fazer, Rafael, para mim comprar o prédio da igreja? Olha que pergunta difícil. Não se engasga, pelo amor de Deus. Olha que pergunta difícil. O que eu faço para me suportar isso? Na hora, mente transformada, descobriu quem ele era, aí Deus dá a revelação. Ali era um crescimento que Deus estava dando para ele. Você tem que juntar os 7 anos de prosperidade. Pega a 5ª parte e começa a juntar. De todas as pessoas, pega os tributos, coloca silos, tambores, aonde tiver, nós temos que juntar grãos, porque haverá uma grande fome na terra. Só assim será vencida essa grande crise. E aí o cara não teve outra. Tu serás este homem que vai fazer isso. José sai de uma prisão para ser governador do Egito. Você pode hoje estar em uma prisão de pensamento. Você pode estar em uma prisão de crise emocional. Se você deixar Deus agir para você, se você procurar essas respostas, você pode sair dessa prisão hoje para um lugar de honra. Você pode sair hoje dessa prisão dos seus pensamentos negativos e Deus vai te colocar em um ambiente que todos verão a glória de Deus na sua vida. Isso é para quem crer. Um dia eu estava lá na sarjeta. Um dia eu estava lá desacreditado. De um dia para a noite, que o dia para a noite para Deus pode demorar 1 ano, 10 anos, 20 anos. O meu demorou mais de 10. Deus me exaltou. Por quê? Eu descobri quem eu era na obra de Deus. Por quê? O que devo fazer para mim crescer? E quando eu faço isso, processo de mudança na mente, aí entra o quê? Entra a santidade.
Aí entra o quê? Entra a humildade. Aí entra o quê? Entra o servir. Querido, a lei de Deus, ela é poderosíssima. Tudo aquilo que eu planto, eu colho. Quando entra a lei da semeadura, aí sai da frente. Se você começa a mudar nessa maneira, aí Deus começa a agir poderosamente na sua vida, em nome de Jesus. Meu Deus do céu, o tempo já foi quase embora. Quem quer ouvir mais o pregador, diga amém. Vocês estão entendendo o processo? Eu não vou falar mais detalhadamente das mudanças aqui da mente, porque esse ponto aqui você já entendeu. Eu quero falar o próximo ponto. Só que eu quero falar apenas pessoas que tiveram que mudar a sua mente. Uma pessoa que teve que mudar a sua mentalidade, a maneira de pensar. Escute isso aqui. Ele, antes de ter uma mentalidade de Cristo, olha a mentalidade dele. Ele pegava as pessoas que serviam a Deus e matava. Eu falo de quem? De quem? Pequena estatura, significa o nome de Paulo. Baixinho, calvo. Paulo teve que passar por um processo de mudança. Quando ele encontra com Jesus, ele fica cego, você conhece a história ali. Paulo, automaticamente, querido, aí entra uma coisa muito linda aqui. Quando você tem uma experiência forte com Deus, ele muda completamente a maneira da gente pensar. Paulo teve uma experiência forte. Deus mudou radicalmente a maneira de Paulo pensar. Ou seja, o processo da mente de Paulo foi mais rápido. Tem pessoas que o processo é mais rápido. Então, quando ele muda aquilo, 3 dias depois, Paulo já estava pregando a palavra de Deus para Cristo. Pregando a Jesus Cristo, pregando as boas novas. Você pode chegar aqui, querido, carregado de incredulidade. Você pode ter chegado aqui insatisfeito com qualquer coisa, mas se você tiver uma experiência com Deus, você sai dessa porta aqui, a primeira pessoa que você encontrar, você vai derramar tudo aquilo que Deus fez de mudança na sua vida. Deus, ele pode fazer isso. Tem pessoas que é um processo mais lento, é os mais fleumáticos, tem outros que são mais colérico, mas tem um nome que é o rápido, eu esqueci, rapaz. Mais sanguíneos. Esses camaradas que, poxa, é isso aqui que eu quero para a minha vida, vamos embora, e vai e faz, e Deus opera maravilhas. Outro homem aqui que precisou de mudança. Primeiro foi quem? José. Segundo, Paulo. E o terceiro, Moisés. Moisés, ele precisou sair, e o pior é que Moisés teve que sair cedo, viu, querido? Porque o negócio com Moisés foi grande. Moisés, ele teve que sair. Ninguém entendia aquela matança ali de Faraó. Ninguém entendia. Que homem malvado, tal, não sei o quê, papapá. Mas o plano de Deus estava em ação. Enquanto Faraó estava preocupado com o libertador dos escravos, Deus estava colocando o seu plano em prática. Enquanto Faraó estava matando aquelas crianças, sabe o que Deus fez? Isso é lindo. Enquanto Faraó estava preocupado lá fora, Deus pega o libertador e põe na mesa de Faraó, na casa de Faraó, para ele mesmo criar o libertador. Isso é coisa linda. Veja que plano maravilhoso de Deus. E aí Moisés começa a estudar. Por que Moisés? Pergunta para mim, por que, pastor? O processo de mudança de Moisés teve que ser longo. Pergunta para mim, por quê? Não precisa perguntar, por quê? Pronto, tá bom. Sabe por quê? Porque o chamamento de Moisés foi muito mais forte do que qualquer outro camarada da Bíblia. Moisés foi responsável por escrever
os Pentateucos, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então ele tinha que ter muita bagagem. Tinha que ter muita bagagem. Às vezes as nossas limitações nos impedem de ser usado por Deus em planos maiores. Por isso que nós precisamos aperfeiçoarmos a cada dia. E aí Moisés se tornou libertador. Cresceu. Vocês sabem a história. Outra pessoa, para mim passar para o último ponto e eu encerro a mensagem. Outra pessoa aqui. Iacov. Diga comigo, Iacov. Eu estou estudando hebraico, por isso que vocês estão vendo meio doido aqui. Eu não estou doido não, é porque eu estou estudando, viu, irmão? Iacov, eu falo de quem aqui? Jacó. Iacov, querido, escuta isso aqui, eu fui ler profundamente o que significa Iacov no hebraico original. Não é esse significado que às vezes nós falamos aqui. Tem a ver também, tem a ver. Mas o significado original é aquele que segura no calcanhar. Só isso. Aí no grego tem outro significado por causa de questões de raízes, de letras. E aí eu não quero explicar para não dar nó na cabeça de vocês. Então Jacó, quando ele chega no rio Rehobote, ele diz, a oportunidade de mudança da minha mente é agora. Eu preciso mudar. Eu preciso ser diferente. Eu preciso de algo novo na minha vida. Eu preciso mudar meu histórico. E aí a Bíblia fala que ele luta com um anjo. O anjo toca na coxa de Jacó. E ali ele muda a história de Jacó. Muda a mentalidade de Jacó. Deixa eu dar uma palavra para você. Querido, se você não mudou a sua história ainda, chegou a hora de você lutar.